A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Ontem nós estivemos lendo vários textos diferentes, né? É o que nós temos feito nesses últimos dias. Lemos alguns versículos em 2 Samuel capítulo 21, 1 Crônicas capítulo 18 e também lemos os Salmos 60 e 51. Hoje nós vamos continuar também com uma leitura bem salteada. Vamos ler em 2 Samuel alguns versículos no capítulo 8, no capítulo 12 e também no capítulo 23. E também vamos ler em 1 Crônicas alguns versículos no capítulo 11 e no capítulo 18. Nós lemos assim porque esses textos têm muitos relatos paralelos, né? E também estes textos, lendo nesta ordem como nós vamos ler, temos lido, nós estamos lendo o texto na ordem cronológica, assim, no melhor que nós podemos deduzir, né, da ordem dos eventos. Então, assim será a nossa leitura de hoje. Antes de nós irmos à nossa leitura, deixa eu lembrar você de dar um like no vídeo, deixar um comentário, se inscrever no canal, acionar o sininho e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco e ler a Bíblia toda em um ano, tá bom? Eu conto com a sua ajuda para alcançarmos mais pessoas. Vamos então à nossa leitura de hoje. Hoje é 11 de abril. Jejum concluído com a morte. Você vai lembrar, se você acompanhou a leitura de ontem, Deus falou para Davi, olha, por causa deste pecado, Davi, eu perdoo o seu pecado que você cometeu com Batseba e o pecado de ter matado Urias, o esposo de Batseba. Mas, apesar de eu perdoar o seu pecado, este filho, essa criança que vai nascer, ela não vai viver. Eu vou tirar a vida desta criança. Então, quando nós terminamos a nossa leitura de ontem, o rei Davi tinha ido para o leito da criança, se prostrar ali para orar, para pedir a misericórdia do Senhor, para poupar a vida da criança. E então é neste momento aqui que nós iniciamos a nossa leitura. 2 Samuel, capítulo 12, versículos 18 ao 23. No 7º dia, a criança morreu, e os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam, quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou, a criança morreu? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-na diante dele e ele comeu. Os seus servos lhe disseram, que é isto que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou e orou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Davi respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia, talvez o Senhor se compadeça de mim. Muita atenção aqui, amados irmãos e irmãs. Talvez o Senhor se compadeça de mim, ok? E a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Vamos parar aqui e meditar um pouquinho nisto, tá bom? O rei Davi ele esteve ali, né, orando e jejuando no leito da cama daquela criança, buscando ao Senhor, pedindo que Deus tivesse misericórdia. E nós vemos que Davi estava orando para que Deus compadecesse dele, né? Por quê? Porque Davi sabia que a criança seria salva. Davi sabia que Deus não faria injustiça para com a criança. Apesar de tomar a vida da criança, a alma daquela criança já estava salva, já tinha um lugar reservado no paraíso. Davi, ele estava orando, pedindo para que o Senhor se compadecesse dele,
porque ele ia ter saudade, ele ia ter uma tristeza, né, de não poder criar aquela criança, não poder ver aquela criança crescer. Então Davi intercedeu ao Senhor para que restaurasse a saúde da criança. Mas Deus não atendeu ao pedido de Davi. Ele é o ungido do Senhor, ele é o escolhido de Deus, ele é o homem segundo o coração do Senhor, mas Deus não atendeu a este pedido que Davi fez. Deus não poupou a vida desta criança. Qual é a atitude de Davi, então? Davi murmura, Davi ele se revolta contra Deus, Davi abandona a fé. Não, nada disso. Davi, ele aceita a vontade do Senhor. Ele aceita a vontade de Deus, ele aceita a determinação do Senhor, ele se levanta do chão e ele vai adorar a Deus. Davi, ele não vai adorar a Deus de qualquer maneira, sabe? Nós temos que notar o procedimento de Davi aqui, os passos que ele tomou para ir para adorar ao Senhor. Primeiro, a Bíblia diz que ele se levantou do chão. Ele se levantou daquele lugar de derrota que ele estava, ele se levantou daquele lugar de tristeza que ele estava, ele se levantou do chão. Depois, ele se lavou, ele foi tomar um banho, ele foi se purificar, né? Purificar daquela tristeza, purificar daqueles pecados, purificar de tudo aquilo que envolvia aquele momento ali de dor, né? E de castigo do Senhor. Ele foi se lavar, depois ele se ungiu. Ele se ungiu e ele trocou de roupa. Davi deixou tudo aquilo que estava determinado por Deus, por causa do pecado dele, que ele não pôde mudar, toda aquela possível raiva que ele teria do Senhor, né? Toda aquela possível ira, aquela mágoa que ele teria de Deus, tudo aquilo Davi deixou ali, naquele lugar onde Deus castigou Davi. Davi deixou aquilo ali, mudou de atitude, mudou de roupa, mudou de tudo. Mudou a sua vida e foi adorar o Senhor, sabe? Ele entendeu que tinha coisas que ele tinha que deixar ali naquele lugar, sabe? E aí eu entendo, amados, que quando o Senhor está tratando conosco, nós temos que entender que Deus está tratando conosco porque Ele nos ama, primeiramente, porque Ele está usando de misericórdia. Se nós estamos vivos, mas se Deus está tratando conosco, mas Ele ainda não nos matou, isso é porque Deus está usando de misericórdia para conosco. Porque é isso que Deus falou para Davi: olha, você não vai morrer. Você merecia morrer, Davi, mas você não vai morrer. Eu vou perdoar você, mas a consequência do pecado você vai sofrer. Nós falamos sobre isso ontem, né? Então Davi aceitou isso. E tudo aquilo que ele precisava deixar naquele lugar ali, onde Deus corrigiu ele, ele deixou ali. Ele levantou dali com o único propósito de ir adorar o Senhor. Ele não se rebelou contra o Senhor, ele aceitou a vontade de Deus, aceitou a correção. E aí, esse é um dos motivos que o Senhor Deus diz que Davi, ele diz assim: eu achei o homem segundo o meu coração, segundo o coração de Deus. É o próprio testemunho do Senhor acerca de Davi. Agora, é interessante, né, que quando os servos de Davi, eles chegam para ele e falam: olha, o menino morreu, agora o senhor está tudo bem, o senhor está contente, né? Aí Davi fala: olha, eu não posso fazer nada, né? Eu jejuei e orei por ele enquanto ele estava vivo, mas agora que ele partiu para a eternidade, eu não posso fazer nada. Ele, apesar de todo o poder que Davi tinha, né? Apesar de ser o rei de Israel, o rei da nação escolhida por Deus, pelo único verdadeiro Deus, o homem entre toda a humanidade, Davi é o homem, singular, né? Artigo definido singular, o homem escolhido por Deus naquele momento, naquela geração, para ser o rei da nação escolhida por Deus, o homem mais poderoso do mundo naquela época, porque ele tinha Deus ao seu lado. Mesmo assim, Davi não tinha poder para ressuscitar aquela criança. Davi não tinha poder para trazer aquela criança de volta à vida. Inclusive, o rei Davi, ele termina dizendo que
eu irei até ela, eu irei até essa criança, mas ela não voltará para mim. Davi tinha consciência de que ele também ia partir para a eternidade um dia e ia se unir com aquela criança. Ele falou, olha, eu não tem mais nada que eu posso fazer. Eu, Davi, não posso fazer mais nada por essa criança. Mas veio um após o rei Davi, que é mais poderoso do que o rei Davi. Veio um que venceu a morte e venceu o inferno. Veio um rei verdadeiro, o rei dos reis e o senhor dos senhores. E este enfrentou a morte, mas derrotou a morte, ressuscitando no terceiro dia, subindo para sentar à direita de Deus Pai para interceder por mim e por você. Então, quando alguém falou sobre morte com o Senhor Jesus Cristo, sabe qual foi a resposta dele? Ele falou em João 11, 25 ao 26, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? O rei Davi, ele não pôde fazer nada por aquela criança. Ele teve que ver aquela criança partir para a eternidade e aguardar o dia dele partir para ver aquela criança novamente. Mas o rei dos reis e o senhor dos senhores, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele diz para mim e para você hoje, se nós crermos nele, se nós colocarmos a nossa fé nele, mesmo que nós encaremos a morte não nos prenderá para sempre, mas nós ressuscitaremos pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Amém? Cristo é maior do que o rei Davi. Aonde Davi falha, aonde Davi deixa a desejar, Cristo supre, Cristo ele transborda de poder, né, e de glória. Aonde eu e você falhamos, meus amados e queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo transborda de poder e de graça e de misericórdia para mim e para você, hoje e para todo sempre. Amém? Louvado seja, portanto, o nome do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo ainda, ele diz ainda em Romanos, no capítulo 8, no versículo 38 e 39, ele diz, olha, nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? É muito importante, amados, nós termos em mente aquilo que Cristo fez para nós. Termos em mente a vitória que Cristo nos deu na cruz do Calvário. Porque nós estamos lendo sobre estes personagens, estes homens e mulheres de Deus no Antigo Testamento, que são grandes homens de fé, grandes mulheres de fé, mas eles são falhos. E eles são um retrato de nós, de mim e de você, não é verdade? Mas a nossa fé não está neles, a nossa fé está naquele que veio após eles e que era antes deles e será para sempre, para todo sempre depois deles e depois de nós, né? É o Senhor Jesus Cristo. Então, aonde estes heróis da fé do Antigo Testamento, aonde eles falham, aonde eu e você falhamos, Cristo não falhará. Portanto, a Ele nós damos a glória e nele nós colocamos a nossa fé para sempre. Amém? Vamos continuar então em 2 Samuel, no capítulo 12, versículos 26 ao 31. Daqui em diante na nossa leitura, nós vamos virar a página, ok? E nós vamos ver várias conquistas que o rei Davi terá através do exército de Israel. Ele também, lembra que na leitura de ontem, os seus generais aconselharam ele ficar no palácio, porque ele estava correndo perigo de morte no campo de batalha, né? Aí ele ficou no palácio e teve aquele problema todo com Batseba. Agora nós vamos ver Davi abandonar o palácio, abandonar o trono e ir para o campo de batalha, para fazer aquilo para qual ele foi chamado por Deus, né? Para dar vitórias ao povo de Israel. Então, daqui em diante na nossa leitura, nós vamos ver aqui vários momentos de Davi lá no campo de batalha. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 26. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então Joabe mandou mensageiros a Davi, dizendo, lutei contra Rabá, e tomei a cidade das águas. Reúna agora o resto do exército, e cerque a cidade para tomá-la. Do contrário, se eu a tomar, ela poderá ser chamada pelo meu nome. Esta era a tradição
das campanhas militares. O general, né, que tomasse a cidade, aquele que estivesse à frente das forças armadas que tomaram uma cidade, teria o direito de colocar o nome na cidade. Joabe, apesar de todos os erros, né, que ele tem cometido até aqui, ele era um general fiel ao rei Davi. E aqui ele avisa, olha, manda o rei sair do palácio, trazer as tropas que restam ainda e fazer uma média aqui, né? Fazer um acampamento aqui nesta cidade para que ele possa receber a honra e a glória de tomar esta cidade. Porque se ele não vier, vão dizer que foi eu que tomei esta cidade, vão querer colocar o meu nome nesta cidade e eu não vou poder impedir. E esta cidade aqui pertence a Davi também. Ele é o nosso rei. O que nós estamos conquistando aqui é para o rei Davi. Então, Joabe manda o rei sair do palácio e ir para aquele acampamento lá. Então, Davi reuniu todo o povo, marchou para Rabá, lutou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. O peso da coroa era de 34 quilos de ouro e havia pedras preciosas. Essa coroa foi posta na cabeça de Davi, e da cidade ele levou muitos despojos. Também trouxe o povo que havia nela, e os fez trabalhar com serras, picaretas, machados de ferro e em fornos de tijolos. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos filhos de Amon. Depois voltou com todo o exército para Jerusalém. É a primeira das grandes conquistas que nós vamos ler hoje, que o rei Davi teve. A segunda agora é Moabe. Moabe, que, curiosamente, é a cidade de um dos antepassados de Davi, né? Ruth era moabita. Ruth casou com Boaz, e de Ruth e Boaz veio o rei Davi. Também, quando Saul começou a perseguir Davi, ele fugiu com a sua família para Moabe, né? E Moabe abrigou a sua família. Moabe, descendentes de Ló, parentes, né, de Abraão, parentes dos israelitas. Não eram necessariamente inimigos de Israel, mas por algum motivo se tornaram inimigos de Israel, e agora Davi vai atacar também Moabe e vai tomar também Moabe. Segundo Samuel, capítulo 8, versículo 2. Também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão e os mediu com uma corda. Os que ficaram dentro de 2 medidas foram mortos, e os que ficaram dentro da 3ª medida foram deixados com vida. Assim, os moabitas se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. Davi usou um método aqui para matar o povo de Moabe. 2/3 do povo Davi exterminou e deixou viver, né, poupou a vida de 1/3 do povo. E este 1/3 se tornou servos, se tornaram escravos e passaram a pagar tributos. Certamente este povo se tornou inimigo de Israel, certamente este povo se tornou um povo pagão, idólatra, se tornaram inimigo de Deus e inimigo de Israel. Porque logo em seguida nós vamos ver que todas essas campanhas, a Bíblia vai afirmar, declarar que era o Senhor Deus que dava vitórias a Davi em todas essas batalhas que ele travou contra seus inimigos. Então Deus estava, de fato, dirigindo aqui e confirmando os passos do rei Davi. Davi derrota Hadadezer. Segundo Samuel, capítulo 8, versículos 3 e 4, também os versículos 7 e 8. Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Davi tomou-lhe 1.700 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Mutilou todos os cavalos dos carros de guerra, com exceção dos que puxavam 100 deles. Davi tomou os escudos de ouro que eram usados pelos oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. De Betá e Berotai, cidades de Hadadezer, o rei Davi tomou grande quantidade de bronze. Uma terceira cidade, né? Agora uma quarta, Damasco, subjugado. Segundo Samuel, capítulo 8, versículos 5 e 6. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, mas Davi matou 22.000 deles.
Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. E o Senhor é a primeira das duas afirmações que nós vamos ver na nossa leitura de hoje. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. As vitórias que Davi conseguia nestas batalhas, elas eram diretamente das mãos do Senhor. Era Deus que trabalhava para dar vitórias a Davi contra todos estes inimigos. Edom, você vai lembrar, descendentes de Esaú, os edomitas, também parentes de Israel, também de cara, inicialmente, não eram inimigos de Israel, mas ao decorrer dos anos, com as mudanças de gerações, se tornaram inimigos de Israel. E aqui é uma das batalhas que Israel trava contra os edomitas. 1 Crônicas, capítulo 18, versículos 12 e 13. Também Abissai, filho de Zeruia, matou 18.000 edomitas no Vale do Sal, pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi. E o Senhor, a segunda afirmação da palavra do Senhor aqui, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Tanto contra inimigos distantes como inimigos próximos, o Senhor dava vitória ao rei Davi por onde quer que ele ia. Era Deus que agia a favor do povo de Israel, a favor do rei Davi. Aliança com Amate, 2 Samuel, capítulo 8, versículos 9 ao 12. Quando Toi, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e cumprimentá-lo por ter lutado contra Hadadezer e por havê-lo vencido. Acontece que Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, que o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que havia subjugado, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Ameleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Então aqui, mais um povo estranho, né? um povo de outra nação, vem agora, dessa vez eles vêm fazer uma aliança com Davi, porque Davi derrotou um inimigo mútuo deles, né? Um inimigo que também era inimigo deles, desse lugar chamado Toi. E eles trazem agora um prêmio, né? um agrado para Davi, para fazer uma aliança com Davi. Está começando a se cumprir aqui, né? A promessa de Deus de que as nações reconheceriam, né, a grandeza de Israel. Mais uma nação aqui de outro lugar, de outra parte do mundo aqui, vindo prestar homenagem a Israel e ao rei Davi. E Davi, o que Davi fez com tudo isso que ele conquistava? Todas as coisas, todos os despojos, o ouro, a prata, o bronze, as coisas preciosas que ele conquistava dessas nações, ele não ficava para ele. Ele levava e dedicava ao Senhor. Ele levava ao templo para ser dedicado ao Senhor, para ser oferecido ao Senhor, porque Davi sabia que era o Senhor Deus que estava dando aquelas vitórias a ele. Ele sabia que não era pelo seu próprio braço, pela sua própria força, que ele estava tendo aquelas vitórias. Era o Senhor que dava aquelas vitórias. Então, tudo que ele recebia, que ele conquistava das vitórias, não pertencia a ele, sabe? Pertencia ao Senhor Deus, que deu a vitória ao povo de Israel. Então, este é um relato, né? Alguns relatos aqui de 4 ou 5 vitórias, né? 4 ou 5 vitórias que Davi teve sobre povos que estavam ali ao redor de Israel, oprimindo Israel, e Deus deu vitória a Israel através de Davi. Agora, para o restante da nossa leitura de hoje, nós vamos ler sobre os chefes, sabe? Os homens valentes, os homens de destaque, que faziam parte do exército de Israel, do exército do rei Davi. Nós vamos ver menções detalhadas de alguns deles, os mais destacados, e nós vamos ver também uma menção resumida de muitos outros.
Não é todos, né? Porque o exército de Israel tinha centenas de milhares. Estes são os chefes, os capitães, os generais, né? Os homens de destaque do exército de Israel. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 10. São estes os chefes dos valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no que diz respeito a esse povo. Então, o primeiro, Jazobeão. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 11. Eis a lista dos valentes de Davi. Jazobeão, Acmonita, o principal dos 30. Este brandiu a sua lança contra 300 homens e os matou de uma só vez. Eleazar, 2 Samuel 23, versículos 9 ao 10. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Au-I, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para pegar os despojos. Sama, 2 Samuel 23, versículos 11 e 12. Depois dele vinha Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Lei, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus. Sama pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Então estes são 3 chefes de maior destaque, ok? Estes são os principais dos principais. Agora nós vamos ler sobre outros chefes também, outros homens de destaque. Não se destacaram tanto quanto estes primeiros 3, mas também se destacaram muito, ao ponto de serem mencionados na palavra do Senhor. Coragem dos chefes, 2 Samuel 23, do 13 ao 17. No tempo da colheita, 3 dos 30 chefes desceram à caverna de Adulão, onde Davi estava, e uma tropa de filisteus tinha acampado no Vale dos Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: quem me dera beber a água do poço, que está junto ao portão de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida? E assim não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Então, este é uma campanha, assim, uma proeza específica, né, que aqueles primeiros 3 valentes fizeram. Foram lá buscar água no acampamento dos filisteus, correr o risco de vida, né, e como forma de honrar a estes homens, Davi não bebe a água, ele oferece aquela água ao Senhor. Não é para menosprezar aquilo que os homens fizeram, muito pelo contrário, é para honrar a valentia daqueles 3 homens valentes, né, que arriscaram sua vida para saciar a sede do rei. Agora vamos a Abissai, 1 Crônicas 11, versículo 20 ao 21. Também Abissai, irmão de Joabe, era chefe de 30. Este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou, e tinha nome entre os 3. Ele era mais nobre do que os 30 e se tornou chefe deles. Contudo, não chegou aos primeiros 3. Então Abissai é como se fosse o quarto, né? O quarto homem mais valente. Ele foi chefe dos 30 homens mais valentes, mas ficou abaixo daqueles outros 3, que foram mais valentes de todos. Mas mesmo assim, é um lugar de honra para Abissai. Benaia, 1 Crônicas 11, versículo 22 ao 25.
Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de 2,20 metros de altura. O egípcio trazia na mão uma lança como eixo do tecelão. Mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sobre a sua guarda. Este é Benaia. Outros homens valentes. 1 Crônicas 11, versículos 26 ao 47. Os heróis dos exércitos foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, Arorita, Elis, Pelonita, Ira, filho de Iquis, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Sibecai, Uzatita, Ilai, Al-Ita, Maarai, Netofatita, Eled, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abriel, Arbatita, Asmavete, Baarumita, Eliabe, Saalbonita, Bene-Assem, Gizonita, Jonatas, filho de Sage, Ararita, Aião, filho de Sacar, Ararita, Elifal, filho de Ur, Éfer, Mequeratita, Aías, Pelonita, Esro, Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, o que carregava as armas de Joabe, filho de Zeruía, Ira, o Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu. Este Urias é o esposo de Batseba, né? Marido de Batseba, que Davi matou no campo de batalha. Ele está mencionado entre os homens valentes de Davi. Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30. Anã, filho de Maaca, Josafá, Mitenita, Uzias, Asteratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, Aroerita, Gediael, filho de Sirim, e Joá, seu irmão, Tizita, Eliel, Maavita, Jeribai e Josafias, filhos de Elnaão, Itma, Moabita, Eliel, Obed e Jaaziel de Zobá. Tinha até homens de outros povos, né? Tinha Itma, aqui, um Moabita, que Davi conquistou, poupou a vida dele e falou: você quer ser guerreiro do meu exército? Se quiser, eu poupo sua vida, tá? Falou: não, tudo bem, eu faço aliança com o senhor, sim. Itma, Moabita. Eliel, Obed e Jaaziel, de Zobá. Zobá era a terra de Adadezer, um dos reis que Davi derrotou. Davi poupou a vida também destes homens. E eles se tornaram soldados de Davi também. Então, estes são os homens valentes que a palavra do Senhor faz menção que lutaram para estabelecer o reino do rei Davi. E é aqui que nós vamos concluir a nossa leitura de hoje. Uma leitura bem mais curta, né, do que as outras leituras. Aí, a gente fica pensando, né, o que nós fazemos com essa menção de nomes, né? Uma longa menção de nomes, parece aqueles trechos da palavra do Senhor que mencionam genealogias, né? E a gente às vezes não sabe o que fazer com uma genealogia, né? Aqui também, o que nós fazemos com esta menção de nomes, né? O que isso significa para mim e para você? Bom, amados, eu estava meditando nisso e uma coisa que eu percebo é que Deus
faz questão de mencionar o nome daqueles que foram corajosos, sabe? Deus faz questão de mencionar na sua palavra o nome daqueles que acreditaram no chamado de Deus sobre a vida de um homem, naqueles que acreditaram na palavra do Senhor, naqueles que acreditaram no ungido do Senhor. Deus menciona aqui o nome destes homens que lutaram, arriscaram sua vida, né, enfrentaram os inimigos. E aí eu me lembro, irmãos, que a palavra do Senhor diz que o nosso nome está escrito, sabe aonde? No livro da vida. É verdade, amados. O meu nome e o seu nome está escrito perante o Cordeiro de Deus. O meu nome e o seu nome, ele está escrito no livro da vida. Não tem um livro mais glorioso, mais importante, no qual o nome de uma pessoa possa estar escrita. Estes homens aqui foram mencionados na palavra do Senhor. Inerrante e inspirada palavra de Deus. E isto é glorioso. E o nosso nome não está, né? De fato, o meu nome e o seu nome não está escrito no livro da vida. De repente, você tem um nome, né? Como alguma pessoa da Bíblia, né? Por exemplo, seu nome pode ser José, ou seu nome pode ser Davi, né? Ou seu nome pode ser Maria, né? Ou Marta, ou Lázaro. Aí você pode ter um nome, como o nome de alguém na Bíblia, mas não é o seu nome, né? Não é a você que a Bíblia está se referindo. É a outra pessoa com o seu nome, é a outra pessoa com o meu nome. Mas quando você vê o seu nome escrito no livro da vida e o meu nome escrito no livro da vida, aí sim, aí está se referindo a nós. É a mim e a você, individualmente, amados. Isso é glorioso demais. É isso que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós na cruz. Nos deu o direito de ter o nosso nome escrito no livro da vida, para que nós não morramos eternamente, para que nós pudéssemos ter a vida eterna juntamente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E aí eu entendo, amados, que não importa, sabe, a grandeza do que você faz para o reino de Deus ou do que parece ser insignificante para você. O importante é fazermos alguma coisa. E a coisa mais importante que nós precisamos fazer, na verdade, a única coisa que vai colocar o nosso nome ali no livro da vida é o quê? É a fé. Crendo, a fé. Quando a multidão perguntou para o Senhor Jesus, olha, o que nós precisamos fazer para herdar a vida eterna? Qual é a obra que nós precisamos fazer para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus falou com eles, olha, creia naquele que o Pai enviou. Ele estava falando de si mesmo, creia em mim. A única obra que vocês podem fazer é obra nenhuma. A única coisa, né, a única proeza que vocês podem fazer para herdar a vida eterna é proeza nenhuma. A única coisa que vocês podem fazer é crer em mim, que fui enviado pelo Pai. É isso que o Senhor Jesus falou. Então, quando nós cremos, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. E mesmo se os homens nunca escreverem o nosso nome num grande livro, né? Mesmo que o nosso nome nunca seja mencionado nos púlpitos das igrejas, nos canais de TV, na internet, né? Mesmo que ninguém venha conhecer, né? Saber quem nós somos, o que nós fizemos, saiba que Deus tem contemplado cada obra que você fez para o reino de Deus, cada obra que eu tenho feito. Tudo isso está escrito no livro da vida, o nosso nome está lá, as nossas obras estão lá, e Ele é fiel, o Senhor Deus é fiel para recompensar todos de acordo com aquilo que fizeram. Amém? Então, que Deus te abençoe por tudo que você tem feito, por toda a sua dedicação à palavra do Senhor, né? Por ter estado conosco aqui. São 101 dias que nós estamos aqui, ó, todos os dias, lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor, sendo desafiados pela palavra do Senhor, sendo confrontados pela palavra do Senhor e sendo fortalecidos, encorajados, confortados pela palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, você, a sua família, o seu lar. E não esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco e ler a Bíblia toda em um ano, tá bom? Eu conto com a sua ajuda para alcançarmos mais pessoas.
Nós vamos ficar por aqui. Amanhã nós estaremos de volta, se assim o Senhor Deus permitir. Então, que Deus te abençoe e até amanhã.